Olá, vamos falar hoje sobre a regurgitação mitral funcional atrial. Essa aula foi apresentada pela doutora Judy Hung, do Massachusetts General Hospital, no congresso do ACE em 2019, na sessão Controvérsias na doença valvar mitral. Essa aula foi traduzida por mim, Bruna Mori Borges Leal Assunção. Eu sou doutora em medicina pela Universidade Federal de São Paulo e médica ecocardiografista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e Hospital Sírio-Libanês. A tradução dessa aula recebeu apoio da Fundação Edwards Life Science. Vamos começar com um caso clínico. Paciente de 74 anos, sexo masculino, hipertenso, dislipidêmico, com insuficiência renal crônica e histórico de uso abusivo de álcool. Ele apresenta-se no hospital com dispneia e observa-se que o paciente está em fibrilação atrial de alta resposta. Ao exame físico, nota-se edema pulmonar. E esse é o ecocardiograma do paciente em fibrilação atrial de alta resposta. Vocês podem observar que o paciente está taquicárdico, que o ventrículo esquerdo está contraindo e ainda é possível observar a regurgitação mitral. Notem que o tamanho do ventrículo esquerdo está normal. O diâmetro interno do ventrículo esquerdo mede 51 milímetros. Porém, o anel mitral está bastante dilatado, medindo 42 milímetros no final da sístole. Aqui, por essas imagens, vocês podem avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo, que está no limite inferior da normalidade. Por essas imagens, adquiridas pela janela apical 4 câmaras, é possível observar que a regurgitação mitral é importante. Concluindo, este é um caso de um paciente com regurgitação mitral importante, cujo ventrículo esquerdo não está dilatado. A função sistólica do ventrículo esquerdo está no limite inferior da normalidade e não há um aumento da tensão dos folhetos da válvula mitral. Em outras palavras, os folhetos da válvula mitral não estão tethered. Portanto, qual é o mecanismo da regurgitação mitral deste paciente? A definição clássica da regurgitação mitral secundária, também conhecida como regurgitação mitral funcional ou isquêmica, é uma regurgitação mitral decorrente de alterações no aparato valvar em consequência de anormalidades na função ventricular esquerda, seja por uma doença arterial coronariana ou miocardiopatia. Lembrar que a morfologia dos folhetos é normal. E este é um diagrama que representa o que acontece na regurgitação mitral secundária. Quando o paciente, por exemplo, tem um infarto inferior, ele evolui com uma cardiomiopatia dilatada, que faz uma tensão nos folhetos da válvula mitral, também descrito como tethering, restringindo o fechamento da válvula mitral e levando à regurgitação mitral funcional. Somado a isso, a dilatação do anel mitral também contribui para o aparecimento da regurgitação mitral funcional. A regurgitação mitral funcional atrial, que é o tema desta aula, é um tipo de regurgitação mitral secundária, porém com características diferentes. Neste caso, nota-se uma função sistólica ventricular esquerda normal, mobilidade dos folhetos normal, não há tensão, tethering dos folhetos, e o jato da regurgitação mitral é central e ainda está associado com dilatação atrial. Para quem está familiarizado com a classificação de Carpentier, que categoriza a regurgitação mitral segundo a mobilidade dos folhetos, a regurgitação mitral funcional atrial se enquadra no tipo 1 da classificação de Carpentier. Mobilidade normal dos folhetos, porém com dilatação do anel.
A fisiopatologia da regurgitação mitral atrial funcional está relacionada com a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e fibrilação atrial, além da associação com a disfunção diastólica do ventrículo esquerdo. Isso resulta, portanto, em dilatação do átrio esquerdo, dilatação do anel mitral e, finalmente, a regurgitação mitral funcional atrial. Dei-Hee Kim estudou a fisiopatologia da regurgitação mitral atrial funcional. Ele avaliou a medida da área do folheto da válvula mitral na dilatação isolada do anel mitral. Neste estudo, os pacientes tinham, portanto, o tamanho do ventrículo esquerdo normal, mas o anel mitral era dilatado. Ele comparou esses pacientes com um grupo controle com a válvula mitral normal. Em seguida, ele analisou apenas os pacientes com dilatação do anel mitral e avaliou a área que precisa ser coberta pelos folhetos para ocluir o orifício mitral. Nos pacientes que desenvolveram regurgitação mitral, a área que precisava ser coberta pelos folhetos para ocluir o orifício mitral era maior que os pacientes que não desenvolveram regurgitação mitral. A partir desta informação, entende-se o conceito de que os folhetos se adaptam e crescem. Neste gráfico, o eixo das abscissas representa o tamanho do anel mitral. Quanto mais para a direita, maior é o anel mitral. O eixo das ordenadas representa a área dos folhetos disponível para cobrir o anel mitral. À medida que a área do anel mitral aumenta, a capacidade dos folhetos da válvula mitral em aumentar torna-se limitada. Esse conceito também é demonstrado nestes dois exemplos. São reconstruções tridimensionais da área dos folhetos da válvula mitral. A área que precisa ser coberta pelos folhetos para ocluir o orifício mitral é maior no exemplo de um paciente com regurgitação mitral importante e fibrilação atrial, em comparação com um paciente com a válvula mitral normal. Vamos falar agora sobre o manejo dos pacientes com regurgitação mitral funcional atrial. Sabe-se que a regurgitação mitral funcional atrial é associada com a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e com a fibrilação atrial. Então, deve-se otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca e deve-se implementar uma estratégia para o controle do ritmo da fibrilação atrial. E como último recurso, pode-se considerar realização de uma intervenção na válvula mitral, como a anuloplastia valvar mitral e o mitral clip, caso a regurgitação mitral seja refratária ao tratamento medicamentoso e controle do ritmo. Em relação ao paciente do caso clínico apresentado no início da aula, ele foi submetido à cardioversão elétrica com sucesso. E este é o seu ecocardiograma após 3 meses da cardioversão. Nota-se que a frequência cardíaca está mais baixa, tem função sistólica normal e ele apresentou uma significativa redução da regurgitação mitral. Conclusão: a regurgitação mitral funcional atrial é um tipo de regurgitação mitral secundária, é associada à fibrilação atrial e à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é associada com tamanho e função do ventrículo esquerdo normais e anel mitral dilatado, e o tratamento consiste em otimizar a terapia medicamentosa da insuficiência cardíaca, controle do ritmo e, por último, anuloplastia mitral. Espero que tenham aproveitado essa excelente aula da doutora Judy Hang. Aproveito para agradecer o DIC e o Waze pelo convite para realizar essa tradução. Obrigada!